Homem tenta drogar brasileira em estacionamento de loja na Flórida e ela quer alertar outras mulheres. Brasileira desaparecida, jovem de 26 anos que trabalha como au pair, some sem deixar rastros na Geórgia. Estudo revela que a maioria dos imigrantes brasileiros no exterior procura morar nos Estados Unidos. Droga zumbi, 48 estados já registram a mistura poderosa e fatal de opioide e tranquilizante de animais. E jovem da West Virginia faz alerta para adolescentes sobre o uso dos cigarros eletrônicos depois de precisar ser internado por colapso nos pulmões. E os cigarros eletrônicos, eles têm os mesmos riscos do cigarro convencional, doença cardíaca, infarto, derrame. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com mais uma denúncia de tentativa de abuso contra uma mulher na nossa comunidade brasileira aqui no país. Na Flórida, em Deerfield Beach, um homem tentou drogar uma brasileira em um estacionamento. Ele teria usado o opioide fentanil para fazer a mulher perder a consciência antes de possivelmente atacá-la. Mas a brasileira percebeu que havia sido drogada ao começar a sentir os sintomas de intoxicação. Foi quando ela correu para dentro da loja pedindo socorro. A Cleidiane, que acabou de dar à luz a um bebê, precisou ser internada em um hospital. Tudo isso aconteceu ontem e hoje ela conversou com a gente sobre esse tremendo susto. Na internet, muito abalada, a Cleidiane Martins desabafou sobre o que aconteceu. Vocês não iam me ver mais, cara. Ninguém não ia ver meus meninos mais, não ia ver meu marido. Sabe Deus o que ia acontecer? Tipo, eu tô traumatizada, eu não sei. O que vai acontecer? Eu não tenho confiança mais de ir ali, sabe? Sozinha. Horas antes, depois de ser internada pela tentativa do homem de drogá-la, do hospital ela deu detalhes sobre o caso. Eu tô tomando uma medicação, já tiraram sangue, urina, e eu tô com o meu lado esquerdo paralisado. Quando eu entrei, tinha um cara no caixa. Eu falei, trabalha aqui. E ele ficou me olhando estranho. Assim que eu coloquei os 6 sacos dentro do carrinho, foi coisa de 1 segundo. Gente, 1 segundo, por Deus, 1 segundo. Ele apareceu na minha frente. Ele pegou meu carrinho. Aí eu falei assim, achei que ele tava me ajudando, sabe? Tem gente que ajuda a gente. Eu falei, tá me ajudando. Aí ele foi, pegou e tirou um cartão. Ou ele já tava com o cartão nessa mão, não lembro, um cartão de landscape. E eu tava tão de boa que eu achei que ele não tava na maldade. Eu peguei o cartão. Aí eu olhei pra ele e falei assim, what is this? Aí ele falou comigo assim, that's my business card. Aí eu olhei assim, na hora que eu olhei o cartão, já acabou. Eu já não sentia mais a minha mão, e eu não sentia a minha outra mão. A minha perna começou a ficar bamba e minha boca seca. O que eu fiz? Eu vi que eu tava perto da porta, de onde tinha o caixa, que a tia tava lá. Eu corri, e já entrei gritando, liga pra polícia, liga pra polícia, liga pra polícia. Cleidiane recebeu ajuda de pessoas que estavam dentro da loja. O homem fugiu e, sentada no chão, passando mal, a brasileira esperou mais de 2 horas para que a polícia chegasse. Depois, foi levada para o hospital. Eu vim pro hospital, que eu tô no hospital porque eu não tô bem. A metade do meu corpo, do meu lado esquerdo, está paralisada. O meu braço, é a mesma coisa de cãibra. Eu não sinto, tá tudo paralisado. Eu consigo mexer com a minha mão só e com a ponta do meu pé. Pra andar, não tá dando pra andar. Eu estou extremamente paralisada do lado. Hoje, já melhor, a Cleidiane conversou comigo sobre o caso. Como é que você se sente tendo passado por tudo isso? Olha, hoje tá sendo assim, o pior dia da minha vida. Honestamente, essa quinta-feira é a pior quinta-feira assim, da minha vida. Uma porque eu tentei alertar, porque graças a Deus eu fui alertada há um tempo atrás, então eu já sabia o que ia acontecer comigo. Mas se eu sou uma pessoa leiga, que eu não tenha conhecimento dos fatos que andam acontecendo pelo mundo, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pedir ajuda para ele. Eu ia falar com ele, você pode me ajudar? Eu não tô bem. E ele ia me ajudar.
Ele ia me levar para o meu carro, que esse já era o intuito dele, de levar o meu carrinho até o meu carro, e o que ele colocou naquele cartão, naquele papel, já fazia efeito lá no meu carro, e lá eles iriam fazer o que quisessem comigo. O pessoal da ambulância foi muito atencioso, me ouviu, tanto que um dos atendentes, o cara que veio conversando comigo, pelo fato de ser imigrante, e eu quis falar bem devagar com ele para ele entender o meu inglês perfeito, ele falou comigo, Deus te salvou. Cleidiane ainda está em choque com o que aconteceu, mas disse que já acionou advogados para tomar providências sobre o descaso das autoridades. Teve muita negligência. A polícia não fez um BO para mim. Não. A polícia demorou 2 horas para chegar no Home Depot. O policial começou a dar risada da minha cara. E falou que não acreditava. Hoje de manhã, quando eu entrei em contato com o advogado, o primeiro pedido é entrar em contato com a polícia ou ir na delegacia e pegar o report, pegar o nome dos 2 policiais, porque eles vão solicitar as câmeras do Home Depot, que é o essencial nesse caso agora, é solicitar as câmeras. Mas só toma cuidado, galera. Toma cuidado, porque eu nunca pensei que ia acontecer comigo. Nunca, nunca. E, nossa, só por Deus mesmo. Pois é, olha, essa brasileira provavelmente foi vítima de algum tipo de opioide que ainda não foi identificado. Possivelmente, gente, o fentanil, mas nada confirmado. Esse caso chocante serve para alertar todo mundo aqui no país. E olha, as autoridades aqui da Flórida também estão alertando contra uma poderosa e fatal mistura de drogas que vem se espalhando com força aqui no estado. Essa combinação já recebeu até um nome, droga zumbi. A Cone Rocha explica quais são essas drogas misturadas e os riscos delas. Trata-se da combinação das drogas fentanil com xilazina, que é uma espécie de tranquilizante animal. Essas 2 substâncias misturadas criam um nível de complexidade que pode ser fatal para quem usa. Os especialistas alertam que o spray Narcan, que reverte overdoses de fentanil, não faz efeito nessa combinação. Entre agosto de 2021 a agosto de 2022, 107 mil pessoas morreram no território americano por overdose. 66% dos casos estão relacionados à droga sintética fentanil. E parte disso, a mistura com xilazine. Essa produção superpotente já recebeu o apelido de droga zumbi, porque faz com que o corpo seja corroído de dentro para fora. O estado da Flórida adicionou a xilazina à lista de substâncias de risco e emitiu um alerta para o país. A Agência de Repressão às Drogas disse que pelo menos 48 estados já apreenderam essa combinação mortal de fentanil com xilazina, que é considerada uma droga barata. Um estudo apontou que quase metade dos brasileiros que migram para o exterior vive aqui nos Estados Unidos. Isso equivale, gente, a quase 2 milhões de imigrantes espalhados pelo território americano. Esse número não inclui os brasileiros indocumentados, nem aqueles que vivem aqui com passaporte europeu. Esses dados foram levantados por um estudo da comunidade brasileira no exterior, feito pelo Ministério das Relações Exteriores. A quantidade de brasileiros pedindo o Green Card também aumentou significativamente nesse mesmo período. O Brasil ocupa hoje a 8ª colocação no ranking de países que mais solicitam a residência permanente nos Estados Unidos. Os estados onde os brasileiros mais estão concentrados são New York, Flórida e Massachusetts. E olha, depois do intervalo tem os detalhes do indiciamento de brasileiros de Massachusetts no caso dos restaurantes acusados de tráfico de imigrantes para trabalho análogo à escravidão. E a gente mostra o assustador caso de uma invasão à casa de uma mulher em Iowa. Um homem entrou na casa, observou ela dormindo, tirou até fotos, comeu na cozinha e depois foi embora. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Hoje, em Massachusetts, 3 empresários brasileiros foram oficialmente indiciados de lavagem de dinheiro, exploração e tráfico de imigrantes. Eles são donos de restaurantes famosos na região. O caso deles surpreendeu a nossa comunidade e a Giovanna Locatelli nos explica agora o que acontece.
A decisão é um desdobramento do caso que começou com a prisão em flagrante dos empresários brasileiros em outubro do ano passado. A Procuradoria dos Estados Unidos também acusou eles em uma ação de conspiração por exploração de trabalho forçado, tráfico de mão de obra e lavagem de dinheiro. Em outubro de 2022, os 3 homens foram denunciados por encorajar e induzir brasileiros para trabalharem e morarem aqui nos Estados Unidos de forma ilegal, para obterem vantagens financeiras, violando as leis americanas. Segundo as investigações, eles aliciavam pessoas com interesse de virem aos Estados Unidos, cobrando entre R$91 mil e R$111 mil, com a promessa de que trabalhariam em seus restaurantes. Os 3 homens supostamente davam aos imigrantes documentos falsos para que pudessem solicitar autorização de trabalho. Os restaurantes e residências relacionados aos acusados foram alvos de busca e apreensão pelas autoridades. Os homens ainda teriam retido salários das vítimas para saldar dívidas do tráfico. Os migrantes eram obrigados a trabalhar por longas horas com atividades manuais, submetidos a ameaças de agressões físicas e emocionais. Eles também eram ameaçados de deportação. Ainda falando de brasileiro, um homem foi preso no Rio de Janeiro por receber drogas daqui dos Estados Unidos pelo correio. Pois é, o carioca usava um endereço comercial de fachada para receber os pacotes com entorpecentes. O Leonardo Paiva da Silva, de 32 anos, foi detido no momento em que ele estava recebendo uma dessas correspondências. Havia nela, 2 quilos de maconha. Ele foi levado para a delegacia para explicar como e de que forma funciona esse processo de envio de drogas dos Estados Unidos. A polícia brasileira alertou as autoridades norte-americanas sobre esse intercâmbio de drogas. Leonardo vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele foi encaminhado para o sistema prisional carioca. Bom, agora olha só essa notícia de um encontro assustador em Iowa. Um homem invadiu um apartamento durante a madrugada, enquanto a proprietária dormia no sofá. O mais estranho nisso tudo, gente, é que esse desconhecido ficou zanzando pela casa. Ele comeu, usou o banheiro, escreveu um bilhete e chegou bem perto da mulher enquanto ela dormia. As imagens são assustadoras. Tudo aconteceu neste complexo de apartamentos. As câmeras de segurança mostram o desconhecido entrando e se sentindo à vontade. Na cozinha, ele rabisca uma nota, bebe algo em um copo e depois vai para a sala. É aí que a história fica ainda mais estranha. Ele percebe que é uma mulher dormindo no sofá e se aproxima. Se debruça e a observa por minutos. Assustador. Depois, caminha em volta mais um pouco, arruma sapatos e vai embora. O sargento da polícia da pequena cidade de Ankeny disse que eles estão procurando identificar esse desconhecido e afirmou que nas imagens é possível observar bem o rosto do invasor. Esse homem ainda entrou em outros 2 apartamentos no mesmo complexo. Todos estavam com as portas destrancadas. Por sorte, nada mais grave aconteceu, mas o sargento Corey Schneiden mandou um alerta para os moradores locais. À noite, tranquem as portas. Bom, depois do intervalo tem os detalhes do desaparecimento de uma brasileira de 26 anos na Geórgia, que preocupa a nossa comunidade. E tem também um alerta para os jovens. Um adolescente norte-americano está chamando a atenção para o uso dos cigarros eletrônicos, depois de ter colapso dos pulmões e precisar ser internado. Atenção, comunidade. Uma brasileira de 26 anos sumiu em Atlanta. Amigos e familiares pedem ajuda. A jovem trabalhava como au pair numa casa de família em Marietta, na Geórgia. Esta é a foto da Larissa dos Santos Feliciano. Amigos contaram à nossa equipe hoje que ela não dormiu em casa já de terça para quarta. Desde então, o celular dela está desligado. A brasileira trabalha aí para uma agência de au pair que está ajudando nessa investigação. Eles já chamaram a polícia, avisaram a família dessa brasileira lá no Brasil e estão em contato também com a família americana. As autoridades estão investigando o sumiço da Larissa e anunciaram que quem tiver alguma informação entrar em contato direto com a polícia lá de Marietta.
Bom, agora um alerta para os jovens que gostam de cigarros eletrônicos com sabores variados e pensam que isso não faz mal nenhum. Olha, aqui nos Estados Unidos, um jovem de 19 anos teve 4 colapsos dos pulmões e precisou passar por uma cirurgia urgente. Só para vocês terem uma ideia, os médicos disseram que os pulmões desse jovem pareciam o de alguém que fumava 3 maços por dia há 30 anos. Ele ainda está em tratamento, como nos mostra a Eloá Orazen. Nem sempre onde há fumaça há fogo, mas não se engane, onde há fumaça, sempre haverá riscos. Quem comprova isso é o jovem americano Draven Hartfield, que com apenas 19 anos precisou passar por uma cirurgia no pulmão depois de ver seu órgão colapsar 4 vezes. De acordo com a equipe médica, o quadro de Hartfield foi agravado pelo vício do jovem em vapes, como são conhecidos os cigarros eletrônicos. Ainda segundo os médicos, os pulmões do rapaz se assemelhavam de um idoso que fumava 3 maços de cigarro diariamente há 30 anos. Embora esses dispositivos eletrônicos pareçam inofensivos, ou pelo menos menos agressivos que o cigarro, os especialistas insistem que trata-se de um vício extremamente perigoso. E os cigarros eletrônicos, eles têm os mesmos riscos do cigarro convencional, doença cardíaca, infarto, derrame, câncer de pulmão, DPOC, e tem os riscos próprios dos dispositivos eletrônicos para fumar. Durante a pandemia da Covid, também existia uma outra pandemia que estava acontecendo, porque a manifestação clínica é muito semelhante, uma doença chamada EVALI, que é uma síndrome respiratória aguda grave, que levava o paciente à unidade de terapia intensiva, e basicamente os médicos diferenciam uma da outra pelo fato da sorologia para influenza, ou no caso da Covid-19, ser positiva quando é de etiologia viral, de causa viral, e ser negativa quando é relacionada à utilização dos DER. Altamente viciante, os vapes são responsáveis por fazer disparar o número de internações no Reino Unido. As hospitalizações por conta do cigarro eletrônico quadruplicaram em 1 ano na Inglaterra e acendem um alerta no Brasil, onde 1 a cada 5 jovens de 18 a 24 anos admite usar algum tipo de dispositivo eletrônico como vape. Vape ou caneta, ou cigarros eletrônicos, ou dispositivos eletrônicos para fumar, ou DERs, como nós os chamamos, não são alternativas seguras para fumar e nem são tratamento para poder parar de fumar. Para os especialistas, uma causa do problema talvez esteja justamente no nome popular do dispositivo, vape, vapor em inglês. Os médicos acreditam que o termo possa dar a impressão de que trata-se de algo superficial e basicamente inofensivo. O fumante inala o aerossol, vapor é um termo inadequado, porque não é vapor de água, são quase 2.000 substâncias químicas, não é uma água benta, um vaporzinho de água que não faz mal, são quase 2.000 substâncias e a maioria delas ignoradas. Você vai também inalar aqueles metais. Então você inala níquel, cobre, cromo, enfim. Vencer o vício ao cigarro eletrônico é tão desafiador quanto qualquer outro vício e pede acompanhamento médico. No próximo bloco, tem reportagens sobre avisos já existentes da possibilidade de cancelamento e atrasos de voos nestas férias da primavera e de verão também. E tem também os detalhes do relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica sobre os níveis de metano no ar aqui no país e no que isso pode implicar. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Para quem está planejando viajar no verão, é bom se preparar, viu? Já há alerta de cancelamentos e atrasos para futuros voos. Pois é, e sabe por quê? Por incrível que pareça, por falta de controladores de tráfego aéreo aqui no país. Não há controladores de voos suficientes nos Estados Unidos para manter em funcionamento o sobe e desce de aviões nos aeroportos. Essa falta de equipe vai ser sentida principalmente nas férias de verão, quando o movimento das viagens triplica no país. A Associação Nacional de Controladores de Voos culpou a pandemia pela falta de pessoas especializadas. Durante a Covid-19, muitos profissionais se aposentaram antes da hora. Essas vagas ainda não foram cobertas. Hoje, de cada 10 empregos na área, 2 estão em aberto.
Para tentar evitar crise e cancelamentos em cima da hora, a FAA, Administração Federal de Aviação, já autorizou que as linhas aéreas reduzam os serviços no período do verão nos 3 principais aeroportos de New York, onde a situação é a mais grave do país. Lá, o sistema de tráfego aéreo está quase pela metade. Isso significa que muitos voos vão deixar de existir neste verão, o que deve resultar em filas e atrasos. Mesmo assim, os aeroportos de New York avisam que ainda podem acontecer cancelamentos. Enquanto isso, a Administração Federal de Aviação se esforça para contratar 1.500 novos controladores este ano e 1.800 no ano que vem. Com as temperaturas subindo na Flórida, surgem agora as preocupações com o carrapato. Pois é, olha, os médicos alertam para as pessoas se prepararem para a temporada desse inseto perigoso. A Carla Marinho tem todos os detalhes. Os carrapatos representam um grande perigo para os humanos. É na primavera, verão e outono que esses insetos da família das aranhas aparecem em gramas, arbustos e árvores. There are a lot of diseases that ticks can transmit to humans and to pets. Existem muitas doenças que os carrapatos podem transmitir para humanos e animais de estimação. Entre elas estão a febre maculosa, tularemia, doença de Lyme, babesiose e a anoplasmose. A febre maculosa é uma doença causada por bactéria. Causa febre alta, dor de cabeça e cansaço. Se não tratada cedo, tem letalidade de 80% dos casos. A tularemia, ou febre do coelho, é causada por bactéria, com sintomas de febre, dores no corpo, cansaço e feridas que demoram a sarar, além de ganglios inflamados. Pode matar. A Lyme é causada por uma bactéria que pode se espalhar no corpo, provocando artrite, dores e afetando até o coração. Pode levar à morte. A anaplasmose é causada por uma bactéria, ataca os glóbulos brancos e pode provocar dores, febres, calafrios e pode ser fatal. A babesiose é causada por um parasita que ataca os glóbulos vermelhos, com sintomas graduais como febre, dores musculares, fadiga, náuseas. Também é um risco à saúde. Se você tem a imunidade comprometida, essas doenças podem se tornar bastante graves e até mesmo resultar em morte. Disease can become quite serious and can even result in death. É quase impossível se livrar de vez desses parasitas, mas dá para se proteger ficando longe da grama alta e de outras áreas de floresta que são a moradia dos carrapatos. O uso de spray repelente também é recomendado, além de usar roupas que impeçam as mordidas. Last but not least, when you come inside, make sure you check yourself. Por último, mas não menos importante, quando você entrar em casa, certifique-se de verificar se você, seus filhos e animais de estimação não estão carregando carrapatos e, se encontrar algum, remova-os imediatamente. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica divulgou um relatório que mostra que os gases que aquecem o planeta continuaram aumentando em 2022. O gás metano, por exemplo, teve o 4º maior aumento anual desde que as medições sistemáticas começaram em 83. O metano é um gás de efeito estufa menos abundante, mas mais potente. Ele vem de aterros e de práticas agrícolas e pecuárias. Os níveis dele hoje são mais de 2,5 vezes dos registrados na era pré-industrial. O NOAA também informou nesse relatório que o dióxido de carbono está 50% mais elevado do que nos níveis pré-industriais e que ele continua sendo, de longe, o contribuidor mais crítico para as mudanças climáticas e aumentou significativamente devido ao uso amplo dos combustíveis fósseis. A NOAA também informa que o óxido nitroso, que vem principalmente do uso agrícola de fertilizante de nitrogênio e estrume, também aumentou no 3º maior salto desde 2000. Notícias preocupantes. Bastante. Bom, gente, já que a gente está aí falando de tempo, de clima, vamos dar uma checada no nosso mapa para amanhã em todo o país? Olha só, a previsão é de tempo encoberto em toda a região lá da costa leste, lá em cima, Norfolk, chuva prevista, Charlotte e Atlanta também. Olha só, em Atlanta a mínima chega a 47. Na Flórida, tempo diverso, chuva prevista, sol entre nuvens e o sol brilha apenas na região de Tampa.
New Orleans, muita tempestade prevista. E na região do Texas também o sol não aparece e tem bastante trovoada. Olha, o mesmo acontece em San Antonio, aí bastante chuva e tempestade mínima de 52. O sol aparece entre nuvens em El Paso, um pouquinho tímido, mínima de 48, a máxima não passa de 70. Albuquerque, a mesma coisa, e a previsão máxima também está quase igual, está 68 no máximo. Phoenix, sol. Los Angeles também bastante sol, aí máxima de 71 graus. E Las Vegas, máxima de 75, um pouquinho mais quente, Evelyn. Isso aí. Bom, pessoal, e agora a gente tem uma reportagem aqui, né, Ruth, que é para aquecer o coração da gente nesse pré-feriado. É que a internet está toda derretida com a amizade entre dois cães. Olha, os animais ficaram amigos durante a pandemia quando as donas dividiram a mesma casa. Depois, elas acabaram se separando com a mudança, mas nada foi capaz de abalar essa relação. Olha só. Quando foi a última vez que alguém ficou assim tão animado de ver você depois de uma separação? Bom, Rolo e Seri ficaram loucos com um reencontro depois de muita saudade. Durante o tempo em que ficaram longe, os dois animais, acreditem, se falavam por videochamada num sofrimento só. A reação dos cachorros diante da saudade viralizou na internet. Bom, a Sadie e o Rolo se conheceram durante a pandemia, quando suas donas passaram a dividir a mesma casa no Canadá. A Sadie nunca foi fã de outros cachorros, mas quando conheceu Rolo, ela choramingou, chorou, deitou de costas, como se tivesse acabado de conhecer o amor da sua vida, lembra uma das donas. Agora já faz um bom tempo que os dois bichinhos moram em cidades separadas. Por isso, todas as quintas-feiras, as donas, também amigas, deixam os dois se verem e ouvirem por ligações. E toda vez que eles se ouvem, correm para olhar na janela se o amigo está chegando. E claro que o primeiro reencontro animado e cheio de saudade dos dois bichinhos foi gravado e viralizou. Sem condições para essa amizade de milhões. Fábio, coloca aqui pra gente. Olha essa duplinha, gente. Sem condições, né? O Ivando ao ouvir o amigo canino do outro lado do telefone e do computador. Se você é dona e vê uma situação dessa, eu fico comovida, gente. Eu não resisto. Não tem como a internet não ter se derretido toda com esse vídeo. Bom, para quem não tinha visto, já viu agora essa amizade maravilhosa, essa saudade incrível. Queríamos que as pessoas nos recebessem da mesma forma que eles se recebem todas as vezes, não é mesmo? Que alegria. É uma amizade verdadeira, né? Verdadeira, muita saudade. Coloca na tela cheia aí pra gente, Fábio. Vamos se inspirar nesses doguinhos, pessoal, para valorizar mais as nossas amizades. E as companhias, concordo plenamente. Fica aí essa dica. Isso aí. E é com essa imagem e esse incentivo às amizades que a gente encerra o jornal desta quinta-feira. E a gente espera vocês de novo, é claro, amanhã. Às 7h30 da noite, você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Uma boa noite, gente. Boa noite.